Queridos e amados, é muito interessante como a Bíblia ela é a sua própria intérprete. A Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é o nosso ponto principal dentro de uma ortodoxia, dentro de uma prática de escrita correta da Bíblia. A nossa escola é essa escola, a escola de Antioquia, onde nós cremos que a Bíblia, dentro das 10 regras hermenêuticas, a primeira delas é a Bíblia é sua própria intérprete. E ali nós temos alguns de tipologia, alguns de judaísmos, sendo que a primeira também é a visual literal, que é tremendamente importante, né? E a gente vai estudando isso e vai aprendendo isso. Mas é muito interessante como a Bíblia nos traz algumas revelações tremendas. Quando nós vamos lá para Jó, nós entendemos e vemos que diz que Jó passeou na terra e foi até a presença de Deus. E chegando lá, ele pediu para tocar lá na vida de Jó. E Deus chegou para Jó e falou assim: olha, você pode tirar tudo dele, menos a vida dele. É interessante como nessa passagem que nós temos aqui, de 1 Crônicas 21, também nos revela algo tremendamente importante quanto a Satanás ter se levantado contra o povo de Israel e que ele incitou Davi a levantar o censo de Israel. O que aconteceu? Davi, ele tinha conquistado a cidade de Rabá. Quando nós vemos a passagem dos filisteus, do gigante Golias, a gente fica com a cabeça que só Golias era gigante. Era normal o filisteu ser gigante. Eles eram uma raça de gigantes. E Rabá era a cidade dos gigantes. Homens que tinham 6 dedos. Tinham homens que chegavam a ter 10 dedos em cada mão. Porque ele era ali um povo feito de gigantes. Tanto que os filisteus, quando você vai olhar lá para Gênesis capítulo 10, não estou dando aula de escola dominical, não fique tranquilo, não sei errado. Gênesis capítulo 10, você vai ver a divisão de como ficou o mapa geográfico da terra depois da divisão dos povos semitas, cananeus e dos jaftrianos, Jafé. Você vai ver que os povos de Jafé são os europeus, e os homens europeus, eles têm uma tendência de altura maiores do que a nossa. A média de altura de um europeu é maior que a nossa. Por quê? Porque eles foram descendentes de Jafé. Ok? Então, era comum entre os filisteus, e Davi conquistava esses gigantes. Esses gigantes tinham medo de Davi. E Davi conquistava em o nome do Senhor, porque ele era o homem segundo o coração de Deus, e ele atribuía tudo o que fazia, tudo o que acontecia na vida dele, até derrotar gigantes mortos por Davi, aqui em Rabá, no capítulo 20, se você for ler, tudo Davi na vida atribuiu ao Senhor. Mas tem coisas que a gente já conhece de onde vem, não precisa ninguém contar para a gente. Diz a Bíblia que Satanás induziu o coração de Davi. Por quê? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre vaidade. É interessante como Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu nessa terra, ele lá em Eclesiastes, eles começam a escrever que tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Quer dizer, ele teve um reinado, foi um homem próspero, foi um homem rico, chegou na velhice, ele ficou chato, porque ele descobriu que tudo na vida é vaidade. Dizem alguns estudiosos que o livro mais implicante, ranzinza da Bíblia é o livro de Eclesiastes. Mas é um livro tremendo para a gente estudar, porque ele chega no fim a entender que sem o Senhor tudo é vaidade. Agora, o que significa vaidade? Vaidade é você poder se vestir bem? Não. Vaidade é você não poder usar aquele brinquinho bonitinho que você ganhou de dia do namorado do seu marido, do seu noivo namorado? Não. Vaidade não é você usar aquele perfume gostoso na hora de dormir que a sua esposa espirra? Não. Pode usar à vontade. Eu
eu acho que fotografia tinha que sair com cheiro de perfume. Ainda não inventaram isso, mas eu estou torcendo para que invente. Já pensou se tirar aquela selfie perfumada? Tomara que seja perfume mesmo, né? Mas, imaginem só, depois dessa vitória, veio uma coisa no coração de Davi, que é revelada aqui ao profeta Samuel. Muita coisa de crônicas está escrito no 1 e 2 Samuel, e nós precisamos reaprender. Davi, Satanás incitou no coração dele: seguinte, ó, você matou gigante, faz um censo aí e levanta quantos homens você perdeu. Você vai ver que você não perdeu quase ninguém. Além de matar gigante, você preservou os seus soldados, você preservou os seus guerreiros. E eu comecei a entender que vaidade é vanglória. Vaidade não é cargo. Às vezes tem gente que coloca como vanglória, né? Coloca coisas materiais como vanglória, coisas da vida como vanglória, querendo ser melhor que o outro, pisar no outro, é vanglória, tudo mais. Ok, mas a vanglória, a vaidade, ela é a necessidade de ostentar que você é o melhor. Querido, se você passa por alguns segundos assim na sua vida, eu quero dizer que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Às vezes nós ficamos orgulhosos de ver nossos filhos, é uma bênção ver nossos filhos. A gente fala: nossa, que orgulho que eu dou do meu filho. Eu entendo que esse orgulho que você fala significa que você está honrado do seu filho, do seu neto. Mas cuidado com a vida ostentativa, cuidado com a vanglória, cuidado com aquilo que você acha que vai poder mostrar que você é melhor que alguém. E muitas vezes nós colocamos que somos até melhores do que Deus. Isso é uma idolatria perigosíssima. Igrejas hoje estão se mostrando: olha, eu sou uma igreja melhor que aquela, porque aqui é melhor. Nós não podemos cair nisso. Nós temos que buscar diante de Deus um avivamento certo, correto, bíblico, vindo do céu, mas com humildade, porque Deus é humilde. Hoje na escola dominical nós falávamos sobre os atributos de Deus, os comunicáveis, incomunicáveis, e falávamos também sobre aqueles atributos que são sobre o caráter de Deus, e nós vimos que dentro do caráter de Deus o que Ele divide com a gente é a humildade. Se Deus é humilde, nós podemos ser humildes. Você quer mais que Deus, que é o Criador de todas as coisas, do universo, de tudo que você conhece, não conhece, não sabe, montanha, mar, céu, galáxias, tudo que mais. De repente, aquele que criou todas as coisas vai, pega um pano, pega uma bacia e começa a passar a mão em pé rachado para lavar. Ainda diz: aquele que não faz isso não tem parte comigo. Pedro no começo falou assim: eu sou melhor que os outros. Olha o que faz, né? Eu sou melhor que os outros. O meu senhor não lava, então você não tem parte comigo, Pedro, então me lava todo. Cuidado, que é uma das armas que o inimigo usa contra nossas almas. Então, o trabalho mais eficiente do inimigo das nossas almas para perturbar a nossa paz é o que realiza as escondidas. E geralmente as nossas vanglórias, nós realizamos as nossas vaidades que são contra Deus, nós realizamos as escondidas. Só você sabe e Deus. Você não tem como esconder de Deus, e você também não tem como esconder de você. O que aconteceu aqui com Davi? Foi lá, matou um monte de gigante, foi vitorioso, mas aí veio no coração dele: eu vou levantar um censo de um povo, parecer inocente, comum. Entretanto, não era senão uma armadilha de Satanás, incitando Davi: Davi, tu é o melhor, cara, igual você não existe, vai fundo fazer esse recenseamento. Davi deu a Joabe, né? A vaidade de Davi, ele deu a Joabe e Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que
puxavam da espada, e em Judá eram 470 mil homens que puxavam da espada. Olha aqui 1 de Crônicas 21:5, expondo o texto, diz assim: deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470 mil homens que puxavam a espada. Mas olha o que diz aqui: porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Abominável. Eles entendiam que a glória não era deles. Eles entendiam que a glória pertence ao Senhor, que tudo aquilo que fazemos pertence ao Senhor. Quantas e quantas pessoas são tiradas de nossas igrejas, sabe por quê? Porque elas são tremendamente elogiadas pelo mundo, dizendo que elas são as melhores cantoras, que eles são os melhores daquilo que fazem, os melhores da vida artística, o melhor nisso e naquilo. E você que está me vendo, talvez conheça alguém que tenha vivido isso, e de repente está aí, prostrado, caído, está mal. Nós precisamos ensinar nome. Muita gente já deve ter visto a história de gente assim que terminou mal. Ah, o veneno da